Esse é o tema do nosso devocional de hoje. Esse é o 5º dia do nosso propósito de 12 dias profetizando 2026. Aleluia, sejam bem-vindos. Terminamos de encerrar nosso período de oração e agora vamos para esse devocional que vai trazer um avanço aí para o seu ano de 2026. Glória a Jesus, glória a Deus. Deus é um Deus de tempos e estações. Então tem momentos na nossa jornada que a revelação que a gente precisa não é o que Deus vai fazer, o que Deus está fazendo, o que Deus quer, mas em qual estação nós estamos. Em qual estação você está, qual tempo você está vivendo. Para que você não caminhe fora da estação. Né? A estação é uma, você está caminhando numa outra jornada. É preciso estar alinhado com aquilo que Deus está fazendo. Glória a Deus. Isaías 43, 19. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não a reconhecem? Vocês não percebem? Eu vou abrir caminho no deserto e riachos e rios no ermo. Os animais do campo me honrarão, os chacais e as corujas, porque fornecerei água no deserto e riachos no ermo, para dar de beber a meu povo, meu escolhido, ao povo que formei para mim mesmo, a fim de que proclamasse o meu louvor. Aqui no texto de Isaías, o Senhor estava falando de como Ele é misericordioso. Ele viria socorrer o seu povo com um novo tempo. Ele ia fazer até caminhos no deserto, né? Até riachos no lugar onde não tinha nada. O Senhor prometeu fazer. Então, o Senhor, Ele sempre trabalhou com tempos e estações. De Gênesis a Apocalipse, o Senhor sempre conduziu o seu povo por tempos e estações, né? Houve tempos e tempos. Durante um tempo o Senhor trabalhava de uma forma e aquele tempo vencia, o Senhor trabalhava de outra forma. Cada tempo ele exige uma postura diferente, uma resposta diferente, um movimento diferente. Então, muitas vezes a dor, a estagnação, a confusão que a pessoa está, não é porque Deus não está ouvindo, mas é porque muitas vezes você está insistindo em permanecer como se estivesse numa estação, sendo que já transicionou. Então tem gente que acha que está estagnado, mas ele não está estagnado, porque mudou de fase. Mudou de fase e a pessoa não percebeu. Não está andando no tempo de Deus. Deus sempre trabalhou com tempos e estações. Toda vez que Deus queria mudar algo na humanidade, Ele mudava a estação. Então, o mundo vivia um caos. Aí Deus falou para Noé, constrói a arca, apregoa. E Noé passou ali todos aqueles anos construindo a arca e falando o que Deus ia fazer. Então chegou o tempo da chuva. E quando chegou o tempo da chuva, não adiantava mais ninguém se arrepender. Era o tempo da chuva. Passou. A estação do anúncio da salvação, o período de salvação, passou. Aí veio o tempo da chuva e destruição. E depois passou, veio o tempo da aliança. Quando Deus chamou Abraão, Deus mandou Abraão sair da terra dele, do meio dos seus parentes, para uma terra que o Senhor ia mostrar. Então Abraão, vai andando, vai andando. E toda vez que ele parou no lugar que ainda não era o destino final dele, ele teve problemas. Deus chamou Moisés. Deus chamou Moisés para ser o libertador. Deus chamou Moisés para libertação, por tempo de deserto. E observe que no tempo de Moisés, a comida caía do céu. Hoje é um termo, né? Nada cai do céu. Mas no tempo de Moisés caía. E aí, encerrou o tempo de Moisés, veio Josué. Aí Josué já foi conquistar a terra de Canaã, já foi um tempo de guerra, um tempo de luta. Um tempo, em que eles tomavam posse da terra, a terra era boa, manava leite e mel, mas agora eles teriam que plantar e colher, não mais cairia do céu. Então passou. Não, por que a gente vai plantar se o maná cai do céu? Não, quando eles chegaram na terra prometida, acabou o maná.
Agora ia ter que cultivar a terra. Então o tempo do maná passou. O tempo da comida cair do céu passou. Eles chegaram na terra boa, no lugar prometido. Mas agora a provisão acabou. Agora teria que ser a bênção do Senhor, mas a força do braço. Então aquele tempo passou, aquela estação passou. Então quem não discerne o tempo de Deus, ele continua sofrendo. Imagina que eles entrassem na terra prometida e continuassem esperando o maná cair. E nada. Eles estariam dentro da terra fértil, passando fome. Porque agora era tempo de plantar. Tempo de plantar e colher, tempo de arar a terra. Não era tempo mais de comida cair do céu. Então, quando a estação muda, a postura muda. Se mudou sua estação, você muda a postura. Tem um tempo de orar, tem um tempo de agir. Não tem um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Tempo de plantar, tempo de colher o que se plantou. Então, talvez você orou por algo. Tá no tempo de colher, mas esse colher vai te dar trabalho. Você vai entrar num outro processo que vai te espremer. Então, você prefere ficar na estação anterior. Sabe o que acontece às vezes? A pessoa inventa outro propósito. Outra campanha. Outro jejum. Mais 70 dias de oração. Porque Deus respondeu e a pessoa não está dando conta de lidar com a resposta. Então, se eu ficar na fase anterior, eu vou protelar mais um pouquinho, porque é difícil para mim tomar essa decisão. Se você pediu para Deus, vamos supor aqui, Senhor, eu quero construir. Deus preparou a condição para você construir. Mas uma obra, você vai começar uma outra luta. E aí, Deus preparou a condição, ao invés de você ir para fazer a obra, você fala, não, eu vou orar mais. Se é isso mesmo que Deus quer. Então, tem um tempo de buscar a cura e tem um tempo de agir como alguém que está curado. E agir como quem está curado, você não está acostumado. Você pediu a cura, Deus te curou. Agora você vai agir como alguém que está curado. Aí é uma nova fase. Ah, mas continua difícil. Mas você está numa nova fase. São novos aprendizados. É uma nova postura. E vai ser difícil. Porque você estava acostumado a agir como doente, como sofredor, como que precisa de apoio das pessoas. Agora que você está curado, você é o apoio das pessoas. Aí você diz, mas eu não sei como é que faz isso. Meu Deus, eu não sei como é que faz isso. Pois bem, você vai aprender. O que você não pode é permanecer como alguém que está precisando de cura. Você está curado. Mudou a estação. Então tem um tempo de buscar libertação, mas há um tempo de agir como alguém que é liberto. E é difícil, porque você não está acostumado. Você estava acostumado com outro comportamento. O Senhor te libertou, e agora? E agora? É como um homem preso. Ele está preso. Mas todo dia a marmita chega na mão dele. Ele não paga água, não paga luz, não paga aluguel. Ele não levanta cedo para trabalhar, não tem conta para pagar, não tem que comprar a própria comida, mas está preso. E ele quer a liberdade. No dia que ele for liberto, ele vai ter que trabalhar. Ele ganhou a liberdade, não é? Mas agora ele vai ter que trabalhar para comprar a própria comida, pagar água, luz, aluguel, telefone, transporte. A liberdade, ela vem com responsabilidade. Então, por isso, às vezes, é mais fácil, ou a gente quer ficar, é mais fácil permanecer como alguém que está na fase anterior, que está na estação anterior. Eu estou liberto, mas eu continuo agindo como alguém que precisa de, por favor, me ajude, eu preciso de libertação. Porque se você for liberto, você tem outras responsabilidades. Tá mais difícil, sim, mas numa nova fase. Você está sempre passando de fase. Então você buscou, Senhor, me dá uma saída, uma ideia de negócio,
Como que eu vou trazer recursos para minha família, Senhor? Como que eu vou trazer provisão para minha família? Aí Deus te deu ideia. Agora é implementar. É difícil. Começar é difícil. Aprender coisas novas é difícil. Encarar novas situações, novos desafios. Mas você quer ir para a próxima estação? Ou você quer ficar preso no anterior e continuar orando, e continuar pedindo, e continuar chorando, e continuar se lamentando? Lembra do homem preso? Se ele for livre da cadeia, ele vai ter que trabalhar. Ele vai ter que pagar a conta. Talvez ele vai ter que trabalhar de noite. Agora imagina se ele continuar como alguém que está preso. Ele vai virar um morador de rua. E ele não vai ter o conforto de quando ele estava preso, não. Porque ele vai ter dia que ele vai comer, tem dia que não vai. Entende? Então, muitas vezes nós nos comportamos como esse homem, que foi livre, mas continua se comportando como alguém que está preso. Então, ele está numa nova fase de liberdade. O morador de rua. Livre, livre. Mas vive como alguém que está aprisionado. Mas hoje o Senhor traz libertação para sua mente. Porque às vezes a pessoa está livre do corpo, mas não está livre na alma. A mente aprisionada. E o Senhor já te deu vitória, o Senhor já te deu resposta, o Senhor já te deu ideia. O Senhor já transicionou você de estação. Mas talvez você precise de uma nova mentalidade. Renovar os seus pensamentos. Sabe como que você vai mensurar isso? Escrevendo. Escreve a visão. Escreve o que Deus te falou. O que Deus andou te falando que Ele ia fazer? Ou o que você andou orando? Porque você vai perceber quando você bater o olho naqueles escritos. Espera aí. Eu pedi a Deus isso aqui para ter uma ideia. Deus já me deu a ideia? Olha, Deus já me deu a ideia. Mas por que eu não consigo? E aí você vai trazer Espírito Santo de Deus. Por que eu não consigo? Espírito Santo de Deus, o que há de errado comigo? Me mostra. O Senhor vai te mostrar. Se tem uma raiz de pecado, se tem uma trava, uma maldição, uma forma de pensar que está desalinhada, o Senhor vai te mostrar na palavra, Ele vai te mostrar na ministração, Ele vai usar a boca de alguém para falar com você. Porque aquele que busca, encontra, aquele que pede, recebe. Então, muitos querem se manter na estação antiga porque a nova estação exige coragem, decisão e movimento. Será que você não está nessa fase? Você já orou, você já pediu. Agora você tem que se movimentar. Não vou fazer mais 70 dias. Você faz 70 dias para Deus te dar coragem, porque a resposta Ele já deu. A estratégia Ele já deu. A vitória Ele já deu. Sabe o que acontece? Muitas mulheres pedem, Senhor, salve meu marido. Aí o Senhor salva esse marido. Você sabe lidar com esse novo marido? Você sabe? Talvez você estava acostumado a lidar com aquele homem bruto e aí você também tinha suas defesas, você tinha suas desculpas para agir de certas maneiras. E agora aquele homem vem para Jesus, está buscando transformação, mas você não sabe lidar com o homem transformado. E você continua a mesma pessoa. Às vezes até provocando as mesmas guerras, porque estava acostumado já com aquela vida. E pega isso para várias situações da sua vida. E dia após dia nós precisamos ser transformados, ser alinhados. Então às vezes Deus já falou, já confirmou, já abriu, já sinalizou. E eu vivi isso. Eu fui sentindo assim que Deus estava mudando, sabe? Um dia eu olhei no meu trabalho, eu olhei assim para aquela pilha de documentos de 10 anos em atraso, aquela pilha diminuindo. Eu olhei para aquela pilha e eu falei com uma pessoa que trabalhava comigo, eu sinto que meu tempo aqui está acabando. Eu não sabia como, mas eu sentia que estava acabando. E eu senti quando acabou, sabe? Eu senti quando assim, eu perdi a graça de Deus para executar aquelas atividades. E aí quando eu perdi, eu falei, olha, eu não dou conta disso aqui mais não dou conta disso, não dou conta disso, eu não dou conta disso aqui. E aí eu descobri que eu trabalhava para várias pessoas.
Não tem problema, isso aqui é do fulano. Isso aqui sou eu que tenho que fazer. Isso aqui você passa por ciclano. Eu falei, meu Deus, como é que eu dava conta de trabalhar para todo mundo assim? E agora eu não estou dando conta de trabalhar fazendo só o meu. Porque a graça de Deus para executar aquilo tinha se retirado. E esses dias eu estava ouvindo, esses dias não, hoje ainda ouvindo até a Pri Ferreira, ela falando, né, que ela já estava trabalhando na obra, orando pelas pessoas, atendendo e trabalhando na empresa dela no financeiro, pagando boleto e pagando funcionários, até que um dia ela fez uma transferência de 20 ou 21 mil reais para uma pessoa errado. E ela ligou pedindo, olha, eu fiz errado, por favor, me devolve. A pessoa não devolveu. E ali ela viu que já não dava mais, já não, a estação tinha mudado e ela estava insistindo. Então comece a observar se a estação mudou, ou para você entrar numa nova fase, ou para você sair de uma fase, sair de certos lugares, deixar certos ambientes, certos trabalhos, certas situações, certas amizades, certos encontros. Talvez houve um tempo que você tinha que estar ali naqueles encontros, mas não é mais o tempo. Vai começar a dar confusão, vai começar a gerar mal-estar, a dar fofoca. Mudou a estação. Não tem nada de errado com as pessoas, mudou a estação de Deus para você. Então, muitas vezes, quando Deus já falou, já fez, já mandou, e você, assim, para não ir, você, não, eu vou orar mais um pouco, eu vou pedir mais confirmação, eu vou fazer um outro propósito. Aí, isso aí já não é uma busca genuína, é uma fuga. Nós começamos hoje essa busca como muleta. E eu passei a fazer isso, eu falava, ai, mas, assim, fala comigo mais uma vez. E falava numa palavra, e falava na madrugada. E eu já tinha certeza, não tinha que falar mais, mas eu queria que alguém falasse comigo com todas as letras. E eu buscava alguém que falasse, uma mentoria. Olha aqui, eu tô com essa situação e tal. A pessoa, não, mantém seu emprego. Dá tudo certo. Eu falava, não, meu Deus, não. Não tá batendo, não é isso. Mas por que eu queria que alguém falasse se Deus já tinha me falado? E eu lembro das últimas vezes que eu falei, Senhor, só dessa vez, fala comigo na palavra. Eu acho que essa pessoa não... Se dependesse dela, ela não ia falar uma palavra boa para mim. Mas usa. E Deus falou. E Deus usou. E foi claro para mim que eu ia só ladeira abaixo se eu continuasse desobedecendo. Se eu continuasse presa numa estação em que a graça de Deus já não estava mais ali. Deus já não estava comigo naquele barco. Jesus não estava no barco. Na tempestade, eu ia me virar, porque Jesus não estava naquele barco mais. Jesus já estava no outro barco. E eu é que tinha que partir para o outro barco. Então, algumas estações, elas já encerraram. Você é que não saiu delas. Às vezes, gente, o tempo de lamentar já passou. O tempo de chorar já passou. O tempo de esperar, o tempo de pedir confirmação, o tempo de ficar parado porque não sabe o que fazer. Agora você já sabe o que fazer. Então, se você for orar, for jejuar, for levantar um propósito, é para o Senhor, ser comigo nessa empreitada, Senhor, levanta a pessoa para me ajudar, para me ensinar, eu não sei, Senhor, eu estou sem coragem, me dá coragem, me dá ousadia, muda a oração, muda o pedido, muda, você muda. Então, agora é tempo de decisão. Então, para de começar a pedir por coisas que Deus só quer que você decida. Ele já entregou a vitória, agora é você que toma a decisão. Então, começa a nomear a estação antiga que você está vivendo e precisa encerrar. Sabe lá? Escreve a visão? Escreve. O que você está vivendo? Mas já acabou. Já encerrou. Você está fora do tempo. Começa a puxar aí na sua memória. Pega uma caneta e começa... Você vai ver como é que você vai descarregar.
Tem coisa que você está vivendo, você fala, Senhor, estou sofrendo com isso, isso e isso, meu Pai. Ah, Senhor, Você vai cair em si, que não está mais. Deus já deu a saída, Deus já deu a solução. Então nomeie a estação antiga que você está vivendo e precisa encerrar. Nomeie a estação nova que Deus está te chamando para viver. Você já sentiu? Já sentiu o cheiro dessa nova estação? Você começa assim, ai, parece que eu acho que eu consigo fazer tal coisa. Ai, eu tô tendo umas ideias que eu acho que eu dou conta. Eu acho que eu posso fazer. A estação chegou. Chegou a nova estação. Aí você escreve qual decisão que você precisa tomar para você entrar nessa nova estação. O que Deus está encerrando na sua vida? O que Deus está iniciando? Novos começos. Qual comportamento não cabe mais? Deus te mudou de estação. Esse comportamento não combina mais com você. Não combina com essa nova vida. Não combina com esse novo posicionamento. Não combina. Que comportamento você precisa deixar? Você precisa ser curado, ser liberto? Então busque. Eu preciso de cura. Eu preciso de libertação, porque isso aqui não combina. Não combina com a estação que Deus me colocou. Eu sinto que não combina. Qual mentalidade você precisa deixar? Qual direção o Espírito Santo está te apontando e você está com medo de ir? Qual direção? Comece a nomear, dê nomes. Dê nomes. Dê nome aos bois, né? Dê nome às situações. O que você precisa aprimorar? Como você precisa afiar suas ferramentas para essa nova estação? Para essa nova estação, o Senhor te deu ferramentas. Como você precisa afiar essas ferramentas? Comece a nomear. Comece a viver como alguém que está vivendo uma nova estação. É um novo tempo, é uma nova estação. As coisas antigas já ficaram. Muitas orações já foram respondidas. Você está vivendo como se não. Você está esperando, Senhor, fala, Senhor, fala. Ele já falou dentro de você. Ele já entregou a resposta. Agora o que você precisa é tomar decisão, é dar passos, é viver essa transformação que Ele quer fazer na sua vida. Você precisa agora aprender como se comportar nessa nova estação. Se Deus está fazendo o tempo todo, as estações estão mudando. Comece a viver como alguém que está vivendo uma nova estação. Comece a andar em alinhamento com Deus. Talvez você ache que você está parado, mas não está. O povo de Israel era assim. A nuvem andava, eles andavam. A nuvem parava, eles paravam. Não podia desencontrar com a nuvem, não. Senão eles não teriam proteção do frio. Senão eles não teriam sombra durante o sol escaldante. Eles tinham que andar junto com a nuvem. Para onde a nuvem de Deus está indo? Caminhe junto com a nuvem. Para onde a nuvem de Deus está apontando? Se alinhe com a nuvem. O que você tem que deixar para trás? Acabou, não tem isso mais. O que você ficava reclamando? Que acabou. Acabou. Toma posse da sua nova identidade. Toma posse do novo tempo, da nova estação. Começa a se alinhar. Não, peraí. A estação mudou, mas eu é que não estou combinando. Tem coisa errada nas minhas palavras. Tem coisa desalinhada nos meus pensamentos. Eu tenho projetos para executar, mas está tudo confuso na minha cabeça. Eu estou desalinhada, eu preciso descarregar. É uma estratégia profética. Escreve. Senhor, manda, escreve a visão. Escreve o que Deus está falando, que Deus está alinhando, que Deus está movimentando. Comece a caminhar junto com a nuvem. Comece a caminhar na estação que o Senhor preparou para você, na estação que Ele te colocou. Que o Espírito Santo traga profunda revelação dessa palavra dentro de você. Que você se alinhe com um novo tempo, com as coisas lindas que Deus está fazendo. Espero você amanhã, no nosso 6º dia. E amanhã nós vamos falar sobre algo precioso, gente, não percam. Inteligência espiritual.
Vou fazer uma masterclass, uma super aula sobre inteligência espiritual. Vou deixar o link para você entrar na lista de espera lá no grupo do WhatsApp. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa. A Rose disse exatamente isso que eu estava pensando, porque Deus falou fortemente comigo sobre colheita, portas abertas. Que lindo, Rose. Agora é se alinhar com a nova estação. Não combina mais com a velha Rose, não combina. Agora é se alinhar com o que Deus está fazendo. Deus está fazendo coisas grandes. Deus abençoe você. Espero você amanhã. Vamos com Deus. Tchau, tchau.